nesta noite e que no final desta palestra saiamos daqui mais enriquecidos, mais fortalecidos e com a vontade firme de querermos mudar um pouquinho do nosso interior. Hoje o tema é família. Vamos falar sobre família, convite ao amor. O tema família é um tema que mexe um bocadinho com as pessoas. É um tema que vai ajudar-nos de alguma forma a entender realmente o que é que fazemos no mundo terra e qual é o propósito da família onde nós estamos inseridos. Ora, muito bem. Desde os primeiros suspiros no mundo, a alma traz consigo memórias ocultas, fios invisíveis, que contam histórias além desta vida. Aqui nós, por esta parte que nós já vamos conversando sobre estes fios invisíveis e sobre histórias além desta vida, nós já vamos entendendo o que é que nós trazemos da espiritualidade para a vida física. Okay? E então, alguns destes fios invisíveis chegam ao ventre materno como dádivas de esperanças, que são as tais almas afins que se amam, que nascem, que vêm nascer no seio da família, onde elas aprendem, amam-se e auxiliam aqueles irmãos, outros, que não são tão afins, que regressam ao mundo com olhares frios, toques ausentes, e o propósito da reencarnação desses irmãos é aprender o respeito e o verdadeiro amor. A rejeição, muitas das vezes, e isto dói nós falarmos um pouco sobre isto, não é um acaso, mas é um ajuste kármico que acontece entre existências. E é na vida terrena que os seres têm que aprender o quê? A humildade, o respeito e o verdadeiro amor. Então aqui a animosidade que muitas das vezes nós vemos nos seios das famílias, entre irmãos, pais, primos, vizinhos, fazem parte do processo evolutivo do ser. Para quê? Para que eles consigam limpar, esvaecer esse mal todo que anda à sua volta, o egoísmo e o orgulho, e consigam sublimar todo essa raiva, todo esse orgulho numa palavra, que é o amor. Okay? Para iniciarmos, nós vamos entender um pouquinho sobre o que é a família, que nos diz aqui no livro SOS de Joana e Divaldo Franco. Eles dizem-nos assim: família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromissos inadiáveis para reparações graças à contingência reencarnatória. Então, é como se nós estivéssemos aqui no nosso mundo, se fôssemos aqui a uma oficina, viéssemos a uma oficina para conseguir reparar o que está errado em nós. Os filhos são seres que Deus põe no seio das famílias para auxílio mútuo de crescimento. Os pais apenas produzem o corpo físico. As presenças físicas são decorrentes dos gametas. No entanto, nós não nos podemos esquecer que o caráter, a inteligência e o sentimento procedem do espírito que se purifica pela reencarnação. E isto nós não nos podemos esquecer. Portanto, um filho é uma dádiva, vamos lhe chamar, que Deus põe no nosso seio para que nós consigamos auxiliá-lo no seu progresso. E falar em família não é muito fácil, porque nós temos que calcar aqui um pouco em situações onde as famílias se esquecem que estão a criar seres para serem melhores. E este é o propósito da família, do pai e da mãe. Mas para nós entendermos realmente o que é, todos sabem o que é a reencarnação? Ninguém sabe. Portanto, eu vou explicar, se ninguém sabe, e eu vou explicar. Reencarnar é nascer de novo, num corpo novo, na mesma família, onde o ser espiritual tem provas ou expiações a cumprir. Assim sendo, nós podemos dizer que a reencarnação é a única lei por meio da qual podemos avaliar a justiça de Deus.
Só a reencarnação, e eu falo muitas vezes disto, é capaz de nos explicar, sem nenhum malabarismo, o quê? Estamos no circo? Não, estamos na casa espírita, ok? Sem nenhum malabarismo, as diferenças entre as criaturas. Porque a reencarnação nos explica porque é que uns são perfeitos e belos e outros com enormes deficiências físicas. Porque uns nascem em berço de ouro e outros na miséria. A reencarnação também nos explica porque uns são inteligentes e outros trazem grande dificuldade em aprendizado ou em aprender. Okay? Então, este é o propósito da reencarnação, nós evoluirmos em conjunto. E depois, numa pergunta do Livro dos Espíritos, nos pergunta, na 171, é que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, um bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Vamos conversar um bocadinho sobre os nossos filhos. Os nossos filhos, muitas das vezes, fazem as neirolas. E os pais têm sempre a porta aberta para o regresso desses filhos. E nós podemos usar a passagem do filho pródigo. O pai esperou que o filho regressasse. Mas como nós falamos muito no filho pródigo, eu não vou, só estou a dar um cheirinho para quem quiser aprofundar, está no Evangelho. Aquele filho que esvaeceu a herança toda e depois regressou ao seio paterno. E nós hoje podemos usar esta parte como nós pais que temos muitas das vezes os nossos filhos, que por motivos se perdem no mundo ou nos labirintos da vida, podemos dar assim o exemplo, e os pais estão sempre de braços abertos para acolher esses seus filhos se eles regressarem a casa. Então, continuando com o PowerPoint, não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles a quem não dependeu o melhorar-se? Então, se nós como pais ainda que erramos, como é que Deus, que é amoroso, que é bom, que não castiga, nos ia castigar? Então Ele espera que nós nos consigamos, de alguma forma, corrigirmos. Porque não há castigos implacáveis. Não há ódios, não há egoísmo. Isto é na cabeça do ser humano. Deus não castiga. Deus é um pai de amor. Nós, muitas das vezes, temos dificuldade com os nossos filhos, pois Deus espera de nós que consigamos, de alguma forma, auxiliar aquele ser que nasceu no nosso seio para que ele consiga progredir. E muitas das vezes, como nós sabemos, não é fácil. Nós temos aqui outra pergunta no Livro dos Espíritos que nos fala assim, na 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Nós sabemos que não é só numa existência que nós conseguimos chegar a puros. Sabemos isso. Então, se nós perdemos o corpo físico, regressamos ao mundo espiritual, carregados de vícios, okay? Somos os mesmos que andamos na Terra. Como é que nós conseguimos realmente acabar por nos depurar? Sofrendo a prova de uma nova existência. Não há como fugir a isto. Está bem? Okay? Aquela passagem de Nicodemos, que diz que está no Evangelho também, que diz assim, como é que um homem velho pode... Eu gosto muito desta porque eu faço logo um filme na cabeça. Como é que um homem velho pode entrar no ventre da sua mãe? Com aquele corpo é impossível, não é? Está comprovado pela ciência. Mas a alma é possível. Okay? Porque há um preparo no mundo espiritual, há uma monitorização realmente daquele ser que vai nascer, não é? Enquanto está os 9 meses, ou agora conta-se à semana, as 40 semanas até que a criança venha ao mundo, o espírito vai tornando a forma de bebê e vai acontecendo ao mesmo tempo o esquecimento que
que é benéfico para que o espírito comece uma nova caminhada, mas nunca esquecendo o ser que é. Portanto, por isso é que muitas das vezes nós falamos, e aqui falamos no centro, que é preciso estarmos atentos aos jovens e às crianças, aos indícios que eles trazem de trás e tentarmos de alguma forma cortar ou ensinar, auxiliar aquele ser a corrigir os defeitos que ele traz das vidas passadas. Não sei se vocês deram por ela que no Evangelho... Alguém sabe qual foi a leitura do Evangelho? Alguém quer me ajudar, que eu esqueci-me? Não esqueci, não. Quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? Então nós já vemos aqui nesta parte, calhou, foi ao acaso, a Manela abriu o Evangelho ao acaso, não é? Quando foram buscar Jesus, eu vou falar um pouquinho sobre esta parte, quando foram chamá-lo e lhe disseram, está ali a tua mãe e os teus parentes à tua espera, e ele, olhando para todos, pergunta, quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos, quem é a minha irmã, quem é o meu pai, quem é seja quem for. Okay? Todo aquele que faz a vontade do meu pai é minha irmã, é minha mãe, é meu irmão. Porquê? Ele não estava a negar a mãe. Ele só estava a dizer que aqueles que estavam ali, estavam com ele a falar de Deus e mais perto de Deus. Então ele mostra-nos aqui claramente a família universal que todos nós somos. E é nesta construção de amor que é difícil, eu entendo, porque nós ainda temos um amor egoísta, que todos nos devemos focar. E que tal nós começarmos a abraçar o filho ingrato? O irmão ingrato? Conseguimos fazer isso? Porque faz parte do nosso processo. E muitas das vezes, e eu falo nisto porque muitas das vezes aquele espírito, aquele ser, aquele irmão nosso, aquele pai, aquela irmã, aquele vizinho, nasce muitas das vezes num processo de desprezo. Ele já traz a culpa tão grande dentro dele que ele não consegue sequer se libertar dessa culpa. E nós, e os seres humanos, muitas das vezes, nós seres humanos não sabemos quais são as lições ocultas que ele traz nessa caminhada. E muitas das vezes o abraço que nós possamos dar, mesmo aos nossos jovens, quebra as barreiras ali. Mostra claramente, nem precisa-se falar. Nós vamos e damos um abraço, dás-me um abraço. E olhamos para a cara do jovem e vemos que ele não está bem. Só basta dizer uma coisa. Se precisares conversar, estou aqui. Não precisa ser cara a cara. Pode ser através do WhatsApp. Pode, porque nós temos as tecnologias e devemos as usar. Estou aqui para aquilo que tu precisares. Porque estes irmãos, não é? Que trazem uma dor, para além daquela aparência que nós vemos muitas das vezes que nos entram pela casa espírita, eles precisam de afeto. Eles não precisam que lhe neguem o afeto. Porque eles são prisioneiros das suas próprias feridas. E nós esquecemos desta parte quando vemos alguém a passar por estas dificuldades. E depois temos muitas das vezes os pais que rejeitam os seus filhos. Mas muitas das vezes esses pais carregam traumas profundos, medos que os impedem de amar. Porque não um filho fazer a quebrar as algemas? Concordam comigo nesta parte em que eu falo que, nesta parte em que muitas das vezes nós trazemos, já não falo na parte dos pais, medos e traumas profundos em nós. Fobias em crianças. Aquela parte da rejeição em que nós dizemos assim, sou feinho, sou o patinho feio da família, ninguém gosta de mim. É verdade. Nós somos assim, nós somos assim. E depois, à medida que nós vamos tentando aprender, nós damos um salto quântico. E entendemos
Quando entramos na doutrina espírita, que não é a beleza do corpo que nos define, mas é a beleza da alma. E essa é que é mais importante. Porque, infelizmente, é uma parte que eu não gosto. Mas o corpo envelhece, não é? E ninguém gosta de envelhecer. Eu falo por mim. Okay? Eu lido bem com isso, estou a brincar. Okay? Mas a alma mantém-se jovem. Quando nós sabemos lidar com nós mesmos e com os nossos traumas. Regressando a esta parte da reencarnação, vamos só explicar este bocadinho, que também está no Livro dos Espíritos, na 264, que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. Muitas das vezes nós auxiliamos no nosso processo reencarnatório, na equipa responsável pela nossa reencarnação, nós temos o mérito de auxiliar, não é? Então vamos ver o que é que eles nos dizem. Ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas, as que o levam à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder. Escolhemos, muitas das vezes, e depois a imagem mostra-nos claramente. Temos ali este aqui, o espírito ali de branco, que está a escolher o seu emboloco corporal. E se nós olharmos bem para a imagem, tem ali irmãos mutilados, que não têm uma perna. Então nós aqui podemos ver que o irmão entende que deve vir passar uma dificuldade ou uma expiação sem uma perna, ou com bronquite, ou com uma deficiência qualquer, ou com dificuldades de fígado, para se privar do que fez no passado. Isso vai ser o alerta para ele, ups, não posso entrar por aqui, vamos parar. Aqueles irmãos que não conseguem de alguma forma auxiliar na sua própria reencarnação, têm os seus guias, têm os mentores que vêm do seu mapa astral, do seu mapa lá no processo reencarnatório, eles olham para o mapa deles e veem quais são as provas que eles estão mais aptos, ou as expiações que eles estão mais aptos a passar. E vamos passando isto muito lentamente. Para ser mais exata, é preciso dizer-nos a nós mesmos que o espírito é que vai modelar o seu embolotório e o apropria às necessidades, às suas necessidades. Então, nós, como espíritos, vamos modelar o nosso próprio corpo físico, não é? E à medida que vamos evoluindo, pouco a pouco, vamos tendo mais capacidade de escolha e vamos tendo mais capacidade de ultrapassar as provas mais complicadas. Porque nós temos muitos débitos ainda para passar. Mas agora o que é que nós temos que fazer? Olhar para estes débitos que nós temos que passar e com alegria. Não é? Nós temos uma frase de André Luiz que ele diz-nos isto: a consciência traça o destino. Temos que ter atenção a isto. A mente reside o comando. Não é? Toda a agregação de matéria obedece ao impulso do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nós utilizamos na vida. Então somos nós que formamos aquilo que pensamos e aquilo que queremos seguir na vida. Se nós tivermos muitos pensamentos negativos e de vingança, nós vamos escolher aquilo que estamos a semear. Então o que é que nós temos que ter? Olharmos para Deus. Que é isto que falta aos jovens. É Deus. Eu falo já um bocadinho sobre essa parte. Vamos lá ver aqui na parte de Mateus o que é que nos diz. A família é o ambiente onde somos convidados a aprender a amar. Agora eu pergunto, é fácil? Quem tem famílias perfeitas aqui? A minha família é perfeita quando cada um mora em sua casa e come em sua casa e está tudo bem. Agora, se estivéssemos todos numa mesma casa, ia ser assim tão fácil. Cada um tem a sua ideia, cada um tem que ultrapassar e tem a sua maneira de pensar. Mas se nós nos respeitarmos, será que não será mais fácil?
Aceitar o irmão, o nosso irmão, com as suas dificuldades, com as suas virtudes? Ou tem que ser tudo como nós queremos? Leu a passar uma rasteira? Não. Porque nós também somos espíritos que erramos. Quando nós soubermos, de alguma forma, respeitar, ouvir, sem julgar, estamos no caminho certo. Exercitando o amor a cada dia, muitas vezes amor aos inimigos que renascem no ambiente da família. Entendem agora porque é que nós temos inimigos, salvo seja, não são bem inimigos, nós que os achamos inimigos no seio da família? Para que nós mutuamente consigamos crescer em harmonia. Portanto, a família é um convite à semeadura do amor. E eu digo-vos que, através da maternidade e da paternidade, porque a mulher não está, como eu falei na mulher, ou semana passada, a mulher não tem responsabilidade sozinha, nós podemos angariar mais méritos na espiritualidade. Não é fácil, vamos lá ver, receber um desafeto passado. Eu tenho, não vou divulgar, a família que é alguém que está com graves dificuldades, não frequenta o centro, está bem? Não é enorme, o que fica aqui nos atendimentos, fica nos atendimentos, não divulgo para fora. Alguém que tem grande dificuldade em compreender o filho. A filha ainda consegue compreender. E às vezes em conversa telefónica, ela diz-me assim, sabes, eu errei, mas eu só me apercebo que errei quando o meu filho vai para o trabalho. E quando ele vai para o trabalho, eu falo para mim mesma, quando ele chegar, eu não vou fazer o que fiz, eu não vou gritar, vou tentar me acalmar, mas a aproximação dele, eu já não me consigo controlar. E isso remoe-me por dentro. O que é que eu faço para dar a volta a este contexto? E não sendo espírita, porque nós também temos que aconselhar todos aqueles que nos procuram, eu disse-lhe assim, ora a Deus para que te dê forças. Respira fundo, bebe um copo de água, mas não respondas. Abraça e chora o teu filho. Aquilo é uma animosidade que eles trazem os dois. E é nesta parte aqui que nós nos devemos focar. Isto se calhar acontece muitas das vezes com as vossas famílias. Não digo pai para filho, ou dois irmãos, ou dois primos, que nunca se fizeram nada, mas a aproximação já há uma repulsa ali. Então é essa repulsa que eu quero que vocês entendam, que nós temos que, de alguma forma, retirar. Continuando aqui, no Evangelho também nos fala. Deus permite que nas famílias ocorram encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova a uns e para os outros de meio de progresso. Lá está, ninguém é melhor que ninguém. Estamos aqui todos para progredir. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contacto dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. Um diálogo. E Manuel também nos fala um pouquinho sobre isso no livro Consolador. Ele diz-nos que é nas dificuldades em comum, nas dores, lá está, as dores que nós possamos ter uns com os outros, nas experiências recebidas, na mesma caminhada, na mesma estrada de evolução, que se esquecem as amarguras do passado longínquo. E não há evolução se nós não fizermos as pazes com todos. Não há como fazermos isso. Nós temos que realmente transformar os nossos sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas. Continua-nos a dizer Emmanuel. Então, nós temos que compreender que purificadas as afeições, não é? Acima dos laços de sangue, o Sagrado Instituto de Família se perpetua.
no universo. Agora eu faço uma pergunta. Será que chegamos lá sozinhos? Não conseguimos. De forma ou de maneira nenhuma. Okay? Nós no livro Fonte Viva também nos fala sobre isto. No livro Jesus no Lar, fala-nos da sogra de Pedro. Leiam o livro Jesus no Lar, que ela também fala-nos sobre isso. Eu já falei várias vezes, porque eu falo muito no tema família. E então já falei sobre essa parte da sogra de Pedro. E ela explica claramente e pergunta a Jesus porque é que nascemos nas rosas e depois vêm os espinhos. E ela dá o exemplo das lentilhas. Leiam essa passagem que vocês vão começar a entender de alguma forma o que se passa nas vossas famílias. Aqui no Fonte Viva também nos fala assim: não te deixes abater antes as alterações do equipamento físico. Quando nós vimos a Terra, nós vimos como soldados da paz. E é isso que nós devemos manter. Não rigidez. Soldados do amor, que é a paz. E é neste contexto que todos nós devemos estar. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam ao remorso da consciência. Ok? A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado de carne. Ok? Temos jovens que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. E o que é que nós fazemos? Devemos estar atentos. E depois nós devemos entender que o homem tem que se renovar sempre. A finalidade é nós renovarmos, senão não conseguimos. E depois nós muitas das vezes não queremos que hajam as lutas, hajam as dificuldades com os nossos filhos. E se eu vos disser que a dificuldade é uma experiência para um futuro? E se eu disser que a dor aprimora? Coisas que nós não gostamos, não é? O sacrifício tempera o caráter. São coisas que nós, cá, e que no nosso dia-a-dia não podemos, de maneira nenhuma, deixar que os nossos jovens passem por estas grandes dificuldades. Porque é aqui que nós crescemos. O espírito que reencarna, vamos lá ver se nós entendemos, se eu consigo explicar bem isto. Ele sofre constantes transformações por fora, a fim de ele engrandecer-se por dentro. Para quê? Qual é o principal motivo da reencarnação? Não é? É evoluirmos, é chegar à luz. Certo? Porque a luz apaga a treva. Então o propósito nosso, na família, é nós crescermos e ajudarmos a crescer. E nós não devemos esquecermos que nós estamos aqui na Terra num estágio. Um estágio que muitas das vezes nós temos muita dificuldade em aceitar e aceitar as dificuldades como elas nos aparecem, não é? Quem é que gosta das dificuldades? Eu gosto delas quando eu já passei por elas e passei-as bem. E disse, pai, eu aprendi alguma coisa com aquilo. Mas custou-me muito. É verdade. Custa. Mas nós aprendemos muito quando passamos nestes estágios. Então nós devemos realmente, nesta jornada espiritual, educar o jovem também para a espiritualidade. O que é que falta aos nossos jovens? Deus. Afirma aqui perentoriamente. Falta Deus nos nossos jovens. O jovem pode ter tudo? Pode. Pode. Mas ele tem que entender que tudo que tem fica na terra e pertence a Deus. Quando o jovem cresce com Deus, ou cresce com Jesus no seu coração, entende da imortalidade da alma, entende que é um espírito
que reencarnou, que traz as dificuldades do passado para ser ultrapassadas nesta existência, ele pode ter tudo. Mas ele sabe que fica tudo na Terra. Eu posso educar os meus filhos como os meus pais me educaram. Eu posso, mas vou frustrá-los. E vocês perguntam porquê? Não tinha computador, não tinha telemóvel, não tinha um tablet, só havia uma televisão. Então nós temos que adaptar a educação dos nossos filhos nesta era. Mas mostrando-lhes claramente que não podem ter tudo de mão beijada. Que é preciso um esforço. E que não precisam de um telemóvel de 700 euros, quando 200 faz o mesmo efeito. Então é aqui que nós pais somos responsabilizados a educar. E não há como nós fugirmos a isto. Mostrando-nos aos nossos jovens que trazem da vida passada, e eu quando falo em jovens eu revolto-me um bocadinho, porque eu vejo nossos jovens muito à deriva. Eu, como evangelizadora dos jovens que ainda estão em crescimento, eu vejo aqui, com poucos jovens que eu tenho, vejo aqui muitos jovens que trazem uma bagagem pesada de trás. E isto é complicado. Meia dúzia de meninos que eu tenho. A ponto de eu quase deixar cair as lágrimas. Então, esta parte em que eu falo de nós estarmos realmente atentos aos nossos jovens é mostrar Deus aos nossos jovens. E eu posso dar tudo aos meus filhos. Posso ser rica, dar milhões, mas eu não explico que ele perde o corpo físico e continua a vida. Ele vai perder o corpo, vai-se ver sem os brinquedos todos, sem os Ferraris, sem essas coisas todas, os telemóveis topo de gama, e vai ser um espírito, continua a ser um espírito frustrado. E o mundo tem que continuar no progresso, nós temos que caminhar, não podemos estar tão estagnados. Paulo tem uma frase que diz: ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Pensemos. Não tenhamos medos. Eu, há bocado, queria falar na parte da depressão. Nós temos jovens que reencarnam depressivos. E os pais não conseguem dar a volta, não conseguem analisar, não conseguem ver, não conseguem entender que são filhos de Deus. Falemos com esses pais para que se consiga compreender a criança. Não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. Eu não posso chegar aqui e dizer assim: tenho um bebê pequeno, não tenho um bebê, já não tenho idade para isso, não é? E dizer assim: não, eu vou ao centro espírita, mas o meu filho, quando crescer, escolhe a religião que quer. Que mãe estou a ser eu? Não estou a ser uma mãe exemplar. Então, se eu venho à casa espírita, o meu filho acompanha-me à casa espírita. Até os meus filhos acompanhavam-me. Quando eles tiverem a idade adulta, já é problema deles. Eu dei-lhe as bases, eles agora seguem o caminho que querem. Mas eu fiz o meu trabalho. Se eu vou à Igreja Católica, os meus filhos vão comigo à Igreja Católica. Com o tempo não cai em cima de ninguém. Comecemos a educar os nossos filhos no amor. Se queremos um mundo melhor, somos nós que temos que construir esse mundo. E o jovem e a criança, começando a conhecer-se, eles entendem as dificuldades por que passam e pedem a ajuda para conseguir ultrapassar essas mesmas dificuldades. Escolhemos os telemóveis dos filhos, as gavetas, os casacos. Vamos lá ver o que é que eles têm dentro para que o suicídio não cresça no meio da classe jovem. E o pai depois e a mãe olhem e digam assim: o meu filho suicidou-se, mas eu sempre tentei fazer tudo por ele. Será que íamos ver as gavetas? Será que não havia ali alertas? Será que não havia ali alguma folha escondida onde ele desabafasse? Sejamos atentos. E eu falo isto porque isto passa-se aqui na Casa Espírita, com jovens. E é uma dor
eu analisar e não conseguir ajudar de outra maneira. Continuando nesta parte, de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Lá está a família. A responsabilidade de nós, pais, criarmos para seres melhores, ok? Depois eu só vou falar aqui nesta parte, eu vou já terminar, não quero me alongar muito. É importante que nós saibamos viver em família, não é? Que sejamos dignos e de outra coisa. Devemos assumir os compromissos que assumimos perante Deus. E nós esquecemos muitas das vezes isso. Devemos educar os nossos filhos com amor, para o amor e não para a competição. Esse é outro problema. Porque nem todos conseguem ter o QI igual ao outro. E criamos, mais uma vez, crianças frustradas. Eu falo muitas das vezes nesta frase de Pitágoras, não é? Que eu acho que é uma frase importantíssima. E é só para vocês verem, isto foi antes de Cristo, foi no ano 495, e ele dizia no ano 495 antes de Cristo, ele dizia isto: educa as crianças e não precisaremos punir os homens. Não é a Ana que está a dizer, foi Pitágoras, no ano 495 a.C. Então, é aqui que nós nos devemos focar. E nós sabemos que temos duas espécies de família, não é? Temos aquelas que é pelos laços espirituais, que são fortalecidas, certo? São duráveis. E depois temos aquelas pelos laços carnais, que podem se extinguir com o tempo. Nós já sabemos isso, que estamos aqui na Casa Espíritas. E também temos que entender que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos do que aqueles que nascem pelo mesmo sangue. Okay? Para terminar, vamos falar aqui nesta parte do Evangelho no lar, que é importante. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel. Estuda com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre e, quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam antes a inspiração consoladora do Cristo. Quando todos nós acendemos uma lâmpada no nosso seio da família, no Evangelho, no lar, colocamos o impedimento à sombra. Convidemos a todas as nossas famílias a orarmos nas nossas casas, para que a luz seja acesa e consigamos afastar a treva que existe no nosso interior. É só assim que nós nos conseguimos alimentar, não é? E eu vou terminar por aqui. Vocês já estão todos a olhar para mim, eu vou levar uma porrada hoje, mas eu digo que não falo mais de família. Quando eu digo ao Jaime, não falo mais de família. Porque eu sei que eu mexo e eu mexo comigo, mexo com os outros. Mas é necessário nós, na Casa Espírita, falarmos em família. É muito importante falarmos, é importante nós tentarmos compreender as gerações novas que entram pela Casa Espírita. É importante nós sabermos dialogar com elas, é importante mostrar-lhes que as amamos e que eles têm os pais realmente que tentam fazer o melhor que sabem nesta caminhada terrena. Tá bem?